Olá a todos, o meu nome é José Pedro, sou cirurgião no Hospital Lusíadas Braga e fui desafiado a falar-vos sobre um tema que desde há uns anos me motivou bastante interesse, que tem a ver com o uso da ecografia na abordagem dos nossos doentes. Este tema posso dizer que, não sendo propriamente um expert máximo da área, faz parte da minha rotina diária da avaliação dos doentes. E nos últimos anos, de facto, tenho investigado um bocadinho sobre esta área e tenho-me interessado sobre ela. Vamos então conversar um bocadinho sobre o tema do Point of Care Ultrasonography, que é mais conhecido como vulgarmente designado pela sigla POCUS. Antes de começar a falar sobre o tema, importa aqui sublinhar que não é propriamente um conflito de interesses, mas desde há uns anos a esta parte, mais propriamente desde o ano 2017, que faço parte de um grupo de investigação chamado POCUS Braga, na área de Point of Care, e, portanto, até alguma parte desta apresentação foi baseada, obviamente, nas formações que dou nestes cursos. Em primeiro lugar, os objetivos desta sessão prendem-se sobretudo com compreendermos todo em que é que falamos quando falamos sobre este conceito de POCUS, reconhecer que isto, de facto, pode ser uma grande mais-valia na mão do cirurgião, no nosso uso e na nossa rotina, na avaliação dos nossos doentes, e integrar, no fundo, este conceito na prática clínica. Então, o POCUS, o conceito, o que é isto? No fundo, o conceito POCUS, muitas vezes também designado em português como ECO-CD, ou seja, ecografia à cabeceira do doente, é baseado exatamente nisso. Obviamente que não somos radiologistas, não pretendemos retirar esta avaliação ecográfica dos especialistas da área, mas pretendemos utilizar esta ferramenta que é o ultrassom como o que podemos chamar de um quinto pilar do exame objetivo. O ecógrafo é hoje em dia, por muitos designado já como o estetoscópio do século XXI e permite-nos resolver muitos problemas e fazer uma avaliação dos nossos doentes com mais objetividade, conseguir ver mais do que muitas vezes com o nosso exame objetivo conseguimos atingir, digamos assim. Não pretendemos, obviamente, aqui fazer diagnósticos etiológicos, mas sim, conforme disse, utilizar a ecografia para resolver problemas. A ligação da cirurgia a esta área já vem de há longos anos e falando já um bocadinho sobre evidência científica na área de POCUS. O FAST pode dizer-se que é um protocolo de avaliação em doentes vítimas de trauma, que foi, no fundo, o pai deste conceito. Tem uma evidência científica com quase 50 anos, foi em 1971 que este urologista chamado Christensen começou a descrever pela primeira vez o uso do ultrassom em vítimas de trauma, sobretudo renal, à data, e daí depois se elaborou este protocolo de avaliação de FAST, mais tarde depois que evoluiu, vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente, mas que no fundo foi a primeira avaliação documentada do uso da ecografia por não radiologistas. Conforme eu disse, isto teve uma evolução ao longo dos tempos, desde há 50 anos a esta parte. Inicialmente, quando foi criado este protocolo, o FAST era um exame focado à cavidade abdominal. FAST queria dizer Focused Abdominal Sonography in Trauma. Mais tarde, foi utilizada a janela subcostal também por via intraabdominal para o acesso e a avaliação do pericárdio, isto no contexto do trauma, para conseguirmos descartar um eventual tamponamento cardíaco que pudesse justificar um quadro de choque no nosso doente vítima de trauma. E mais recentemente, isto já na era ATLS, em que o American College of Surgeons, no seu capítulo de trauma, adotou esta metodologia como exame adjuvante e já integrante numa avaliação secundária do nosso doente vítima de trauma, ao Extended Fasting, que aqui passamos a avaliar também o tórax. E porque é que nós, cirurgiões, gostamos tanto desta abordagem? Porque, no fundo, é uma abordagem muito objetiva, muito simples, muito básica, digamos assim, porque é tudo respostas de sim ou não. Ou seja, o doente, no caso do Extended Fast, o que é que nós estamos a avaliar no tórax? Se tem sim ou não hemo ou pneumotórax, e a nível abdominal, pelas janelas que nós temos, vamos verificar se o doente tem líquido livre
ou então, na janela subxifoideia, se existe um tamponamento cardíaco, mais uma vez, conforme disse há pouco, possa justificar um choque no nosso doente vítima de trauma por tamponamento cardíaco. Esta avaliação é muito apelativa para nós quando abordamos doentes de trauma e é um bocadinho extrapolável as suas grandes mais-valias a toda a avaliação POCUS. Neste caso específico deste protocolo, ele é muito rápido de realizar, é feito em 3 a 4 minutos, depois tem todas as vantagens que qualquer avaliação POCUS tem, ou seja, a ausência de radiação, podemos repeti-la às vezes que for necessário, sempre que há alguma alteração do estado clínico do nosso doente, podemos repetir esta avaliação para ver se temos também alguma repercussão do ponto de vista de imagem no ultrassom e podemos fazê-lo junto dos nossos doentes, o que não implica o tempo de pedir, por exemplo, uma queiro, levá-lo a determinadas instalações próprias e com a evolução também tecnológica de aparelhos de ecógrafo cada vez mais pequenos, podemos hoje em dia transportar no bolso o nosso ecógrafo e fazer esta avaliação repetidas vezes junto ao leito do doente. Relativamente ao protocolo EFAST, já falamos um bocadinho sobre esse tema, portanto, na gênese deste conceito POCUS e mais à frente ainda nesta apresentação, teremos a oportunidade de ouvir um colega de outra realidade, que não a nossa, com um contexto de trauma bastante diferente daquele que conhecemos no nosso país, a falar também sobre o EFAST, portanto, sobre esse tema não falarei mais nesta parte da apresentação. Relativamente a outros usos mais complexos e específicos da ecografia na mão do cirurgião. Obviamente que existem cirurgiões de cabeça e pescoço muito habituados, particularmente no âmbito da cirurgia tiroideia, de fazerem eles próprios a sua avaliação perioperatória, mesmo a nível de consulta externa e até como apoio a gestos de intervenção, particularmente na avaliação da patologia nodular da tiroide, aplicando aquilo que sabemos desde 2017 e que foi definido pelo American College of Radiology, como a escala de Tirades e que nos permite então avaliar o nódulo tiroideu através das suas características ecográficas e a partir daí fazer a sua avaliação e eventual punção, se assim for indicado. Também o exemplo clássico do uso da ecografia na cirurgia geral, que eu desde sempre me lembro, desde os primeiros anos da minha formação, de ver os cirurgiões hepatobiliares ou utilizar intraoperatoriamente para localizar determinadas lesões, tanto hepáticas como pancreáticas. E depois temos a grande área da emergência, o serviço de urgência, em que, em suspeitas específicas de abdômen agudo, seja na apendicite, na colestite e até há descrições da utilização de ecografia point of care no diagnóstico de oclusão intestinal, em que temos cirurgiões muito treinados, já desde há muitos anos. E aqui importa, na pesquisa que fiz para esta apresentação, falar-vos sobre, especificamente, a área da colestite aguda, em que, em 2018, foi publicada esta orientação da Sociedade Europeia de Cirurgia de Emergência e de Trauma, liderada por um cirurgião também português, e que, no fundo, o que fez foi reunir numa reunião de consenso após uma pesquisa bibliográfica extensiva e uma revisão sistematizada sobre o tema, um sumário de recomendações, e reparem que na mão do cirurgião podemos ver que para o diagnóstico da colestite aguda a ecografia é a primeira linha. Temos sinais que podem ser utilizados nesse diagnóstico com evidência, com um nível de evidência moderado, e podemos também da mesma forma confiar na informação ou no diagnóstico de uma colestite aguda por ecografia com estes sinais, realizada por cirurgiões e não por imagiologistas. Então, para além disso, também nesta a título de curiosidade, nesta reunião de consenso e no artigo que dele resultou, podemos ver que a ecografia até nos pode ajudar a predizer que procedimento é que vai ser mais complexo e ainda ajudar, obviamente, conforme eu disse há pouco sobre a cirurgia tiroideia, também a fazer gestos de intervenção ecoguiados e também com evidência científica que suporte o seu uso. Particularmente nesta área dos gestos de intervenção, claro que temos várias abordagens que podem ser feitas. Já falamos sobre punções biópsias de patologia nodular tiroideia,
Muita questão também é hepatobiliar, tanto a nível de biópsia, como até, porque não, em casos extremos de colicistostomias ecoguiadas, drenagem de abscessos, coleções intraabdominais, para guiar e ajudar à localização, quanto mais não seja pela sonoanatomia que podemos fazer antes de fazer uma punção, particularmente uma paracentese ou até uma toracocentese. A evidência científica tem-se multiplicado nestas áreas e cada vez mais o uso da ecografia para qualquer gesto de intervenção destes que acabei de falar acaba por ser considerado o gold standard. Mas se quisermos ver o exemplo máximo desta indicação formal para utilizarmos a ecografia como adjuvante num gesto de intervenção, basta relembrar que a evidência científica aqui publicada numa revista de emergência médica nos acessos venosos centrais, particularmente na punção da veia jugular, já está estabelecida há muitos anos. Reparem que todos os estudos que foram utilizados e recolhidos nesta meta-análise tendem a demonstrar que existe uma falha de primeira punção menor, uma menor taxa de complicação e ainda uma falha global na colocação do acesso muito menor, tudo favorável e com resultados estatisticamente significativos ao uso da ecografia. E espantem-se, estamos a falar de evidência, se há pouco vos falei sobre uma guideline de 2018, que eventualmente poderá ainda não estar difusamente aceite, digamos assim, esta evidência nos acessos ecoguiados venosos centrais é já de 1996. Ou seja, estamos a falar de uma evidência que tem quase 25 anos e muitas vezes acaba por ainda não ser em muitos hospitais onde trabalhamos a nossa prática clínica habitual. Do ponto de vista então de integração destes conceitos que falamos até agora na prática clínica, obviamente que muitos são protocolos, obrigam a prática, mas aqui importa se calhar falar no extremo de duas situações e recuo aqui ao ano 2016 para recordar a oportunidade que o POCUS, que a avaliação ecográfica, a formação que estive nesta área durante o meu internato me ofereceu para ir até ao Brasil e em contacto com colegas da Unicamp, uma universidade de referência no estado de São Paulo, tive a oportunidade também de tomar contacto com a cirurgia do trauma e por isso gostava de vos deixar agora um testemunho em nome pessoal do Dr. Mário Eduardo Mantovani, indicado pelo professor Gustavo Fraga. Já lhe mando um abraço e que lhe agradeço a colaboração de toda a disciplina da cirurgia do trauma do Brasil para esta apresentação. Então deixava-vos agora só durante uns minutos com o colega Dr. Mário para ouvirmos um bocadinho sobre a sua experiência do uso do protocolo EFAS na abordagem de doentes vítimas do trauma no Brasil. Olá, meu nome é Mário Eduardo Mantovani. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho a nossa experiência em trauma com o uso do ultrassom point of care. Então, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. José Pedro pelo contato, pela disponibilidade e pela oportunidade de poder participar no curso de vocês. Espero que isso renda muitas participações conjuntas das nossas universidades. Para situar um pouquinho, o FAST, ele iniciou já lá na década de 90, então a gente tinha o FAST clássico, que seriam essas janelas em vermelho, em que a gente pode ver a avaliação dos recessos abdominais, e nos últimos anos se incluiu aí o FAST estendido, então a gente fala o eFAST, onde acabou se associando, além da avaliação abdominal, a avaliação da cavidade torácica, propiciando a gente identificar, em alguns casos, pneumotórax e presença de hemotórax nos pacientes vítimas de trauma. Em relação ao uso do FAST, por muitos anos ele tinha um espaço muito importante ali no paciente hemodinamicamente instável. Então esse era um paciente que era avaliado procurando a causa de choque, com um paciente que não podia ser retirado da sala de emergência. Então, classicamente, quando a gente ouve falar em FAST, está se dizendo em relação aí a parte do paciente instável. Nos últimos anos, se incluiu também
o paciente com estabilidade. Então, no nosso protocolo atual, a gente faz o FAST tanto no paciente instável como no paciente estável, para que a gente possa tomar a melhor decisão, né? Então, no nosso serviço, o FAST não é método complementar, é método propedêutico. Essa é a nossa sala de trauma. Então, a gente pode ver ali no canto superior à esquerda o ultrassom, inclusive ligado, né? Ele passa boa parte do dia ligado, para que a gente possa fazer o atendimento de maneira mais rápida e objetiva, né? Então, vamos ver alguns casos para que a gente possa situar um pouquinho o uso dessa ferramenta. Então, nesse primeiro caso, um paciente de 34 anos foi vítima de uma colisão moto versus carro, estava usando um capacete e veio trazido por uma ambulância de suporte básico, né? Ele chegou relativamente rápido ao hospital, em torno de 1 hora após o trauma. Na avaliação inicial, não tinha nada de grande alteração, nada digno de nota no A, B, C, D, apenas escoriações em abdômen e uma suspeita de fratura fechada no membro inferior direito. Esse paciente, pela nossa equipe, foi considerado potencialmente grave, apesar da condição hemodinâmica. A gente considerou isso por conta do mecanismo de trauma, né? Iniciado a reanimação volêmica, feitos os exames complementares e realizado o FAST na sala de emergência. Então a gente tem o FAST nas janelas abdominais, né? Hepatorrenal, espleno-renal, a bexiga e a região subcostal, que a gente não identifica alterações, e no tórax, estão procurando aí pneumotórax bilateral, a gente vê que tem área de deslizamento nos dois lados, então um FAST e um EFAST negativo. Durante essa avaliação, o paciente apresentou uma piora clínica importante. Ele começou a apresentar instabilidade, a pressão que era adequada começou a cair, então a pressão arterial passou para 90/60, ficou taquicárdico, com sinais de má perfusão e alteração de nível de consciência. Então, francamente, esse paciente deteriorou do ponto de vista hemodinâmico durante esse atendimento. Se a gente estivesse discutindo esse caso na década de 80, na década de 90, a gente estaria discutindo a possibilidade da avaliação abdominal para tentar identificar essa causa do choque, né? A gente estaria procurando discutir o espaço do lavado para tentar identificar se a justificativa do sangramento seria abdominal, né? Até tinha, para os mais antigos aí que já estudavam a TLS, já estudam a TLS há bastante tempo, a gente tinha na década de 90, as edições anteriores do ATLS, tinha até uma tabelinha em que se discutia sensibilidade e especificidade da tomografia, do lavado e do ultrassom, procurando o espaço para cada um deles de acordo com o atendimento, né? Então, se discutia muito isso naquela época. Hoje, com o advento do ultrassom na sala de emergência, isso mudou bastante, porque a gente consegue de maneira não invasiva uma informação muito importante e uma informação com bastante qualidade, que o exame físico não proporciona, né? Então, nesse caso, a gente realizou o FAST novamente, após essa piora clínica do paciente, e identificou que ele estava positivo em dois espaços, né? O hepatorrenal e o espleno-renal, e também um pouquinho de líquido ali perivesical, ou seja, a gente identificou a causa do choque como sendo abdominal. Então, um FAST de entrada negativo e um FAST pós essa piora clínica positivo. Então, se vocês lembrarem ali do fluxograma inicial que eu coloquei, então um EFAST num paciente hemodinamicamente instável que viesse positivo, a conduta laparotomia exploradora. Mas isso cada vez tem sido mais flexível. Então, esse é um paciente que a gente conseguiu reanimar ali com hemoderivado, iniciamos o protocolo de transfusão maciça, então apesar desse choque inicial, a gente continuou reanimando, esse paciente respondeu favoravelmente, possibilitou então a tomografia, se identificou um trauma esplênico que foi realizado o tratamento não operatório. Então nem sempre aí o FAST positivo é igual à cirurgia, mesmo num paciente instável, né? Lógico que isso tem que ser visto caso a caso. Nesse segundo caso, um paciente do sexo feminino, múltiplos FAFs, né? Então a região torácica aí dos dois lados. Na avaliação inicial, paciente hemodinamicamente instável, taquipneica, com FAST positivo em pericárdio, FAST positivo no tórax à esquerda e negativo no abdômen, né? Então, nesse momento, o paciente foi imediatamente levado ao pronto-socorro ou ao centro cirúrgico para a realização
de uma toracotomia de emergência que se identificou uma lesão cardíaca que foi prontamente suturada, não houve lesão diafragmática, ela recebeu um dreno de tórax e evoluiu muito satisfatoriamente. Então, a gente teve uma avaliação rápida, em loco, que propiciou uma decisão imediata para o desfecho dessa paciente. Então, a gente pode frisar que para nós hoje é o método propedêutico, o FAST, ele não é mais um exame complementar, ou seja, a gente faz em todos os pacientes que vêm à sala de emergência. Ele possibilita uma avaliação dinâmica e qualitativa desses pacientes, auxiliando a gente a tomar decisões, principalmente em momentos críticos, e a gente consegue facilmente reproduzir esse exame e ensinar para os novos cirurgiões que vêm por aí. Então, essa é uma foto da nossa disciplina, nosso coordenador, Dr. Gustavo Fraga. Não é equipe completa, porque sempre tem alguém de plantão. Essa é uma foto da comemoração dos 25 anos da disciplina de cirurgia do trauma da Unicamp. E essa é uma foto do meu pai, Mário Mantovani, que foi o criador, o idealizador dessa disciplina e quem sempre promoveu a discussão e a evolução do trauma no Brasil. Esse é o meu contato. Fica aqui meu muito obrigado, um grande abraço a todos. Muito obrigado então por estas palavras e passamos então para uma utilização muito mais humilde e muito mais prática, que eu acho que faz algum sentido também falar-vos nesta apresentação, que obviamente que temos este protocolo do DEFAST, que foi, conforme eu disse no início da apresentação, no fundo o pai desta abordagem point of care, sobretudo para nós, os cirurgiões, mas quando fui convidado a fazer esta apresentação, comecei a pensar de que forma é que eu adaptei esta ferramenta de facto como um quinto pilar de exame objetivo e refleti um bocadinho sobre as 4 grandes áreas em que um cirurgião geral atua, seja ela na enfermaria, a ver os doentes, no serviço de urgência, numa unidade de cuidados intensivos, / sala de emergência, digamos assim, ou então no bloco operatório, e nas últimas semanas de que forma é que isto me tinha ajudado a resolver alguns problemas. Repare, é uma coisa muito simples e que muitas vezes somos chamados a atuar em contexto da enfermaria, por dúvida, sobretudo da equipa de enfermagem, que está com alguma dificuldade na algaliação do doente e eventualmente por saída de alguns coágulos ou algum sinal clínico, dor, o que seja, no doente, acaba por suspeitar de um falso trajeto na algaliação. Uma simples abordagem suprapúbica, da janela suprapúbica em janela transversal, reparem que o que vemos é uma bexiga totalmente colapsada, ou quase totalmente colapsada, e o balão de Algallen no seu interior. Portanto, podemos aqui, de forma praticamente com toda a certeza, descansar a nossa equipa de enfermagem, até o próprio doente, que não há nenhuma complicação major, sobretudo se associarmos a isto os achados de que não existe líquido livre intraabdominal ou qualquer outro sinal de complicação. Outra utilização também bastante, digamos assim, que pode ser benéfica na nossa prática diária é, por exemplo, numa cirurgia de urgência, como foi uma colcistite deste próximo doente que vou mostrar as imagens, em que teve alta às 24, 48 horas pós-operatórios e que regressa à urgência com uma dor abdominal súbita, uma dor abdominal intensa e que suspeitamos de alguma complicação major. E aqui, na altura, o que eu estaria a pensar é que eventualmente poderia haver um coloperitoneu, um hemoperitoneu e até, por que não, alguma complicação torácica que justificasse este quadro súbito. Aqui o que estamos a ver na imagem, conforme se consegue ver muito bem, é ali o rim e o fígado, portanto ali naquele interface, o que chamamos, já não temos a vesícula, ela é colestectomizada, mas na chamada loca de Morrison, onde não há acumulação nenhuma de líquido, e é a área mais sensível para a localização deste tipo de líquido livre, nem aí, nem na janela aqui suprapúbica, portanto não há nenhum hemoperitoneu, não há nenhum coloperitoneu, e subindo a sonda um bocadinho também deu para ver que não havia também nenhum derrame torácico que justificasse o quadro. Outra utilização também bastante comum e que tem a ver com o caso que até foi apresentado pelo Dr. Mário, tem a ver com os politraumas e com a avaliação dos hemoperitoneus eventuais neste contexto. Fui chamado à unidade de cuidados intensivos num doente ainda ventilado, intubado, no contexto de um trauma de acidente de viação grave, com TCE
ainda sem possibilidade de despertar o doente, portanto, com uma hemorragia cerebral considerável, e em que foi notado nas análises esse dia que havia uma queda de hemoglobina considerável, e a grande dúvida que se levantou, porque havia história de uma pequena laceração esplénica, é que pudesse de facto haver aqui um hemoperitoneu a justificar este agravamento clínico e, sobretudo, analítico. Rapidamente, com o ecógrafo da unidade, passando a sonda curvilinear, vemos de facto que é um exame FAST positivo na janela suprapúbica e na janela espleno-renal, mas pequena, moderada quantidade, e não foi isto que explicou esta pancitopenia verificada no agravamento clínico deste nosso doente. Outro caso curioso, chamado durante um dia de urgência, ao bloco operatório, uma cirurgia de otorrino que durante o procedimento, já na parte final, na área foi feita uma glossopelvectomia também com esvaziamento ganglionar à direita, e durante o meio-fim do procedimento há a noção que há alguma dificuldade em ventilar este doente e a dúvida se poderia ou não ter sido condicionado a um pneumotórax. O cirurgião não se apercebeu de nada, isto foi notado, conforme eu disse, pelos parâmetros ventilatórios, pela parte da anestesia, que contacta a cirurgia de urgência, e eu vou ao bloco ainda antes de se conseguir o técnico de raio-x e a máquina para eventualmente avaliar a existência deste pneumotórax, com uma sonda curvilinear, conforme podemos ver ali, tanto na imagem 2D em cima, em que não existe deslizamento pleural, como no modo M, a imagem que vemos abaixo, em que aquilo que vemos é um sinal de estratosfera, o código de barras, em que mais uma vez fica comprovada a ausência deste deslizamento. Temos então o diagnóstico patognomónico de pneumotórax confirmado. Rapidamente colocado o dreno, entretanto, enquanto peço o material, chega ao técnico, confirma por imagem este pneumotórax também em raio-x, colocado o dreno oscilante, borbulhante, e numa imagem de ecografia posterior, conforme podemos ver aqui um bocadinho pior a imagem, mas podemos claramente ver em cima, no modo 2D, que já existe deslizamento pleural, e em baixo deixamos de ter o chamado sinal de estratosfera, que indica que está tudo parado, e passamos a ter deslizamento pleural com este sinal da praia, que é o normal, digamos assim, de uma avaliação pulmonar. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção, espero que esta apresentação vos motive também a utilizar e a investigar, a estudar um bocadinho sobre o tema do uso da ecografia por não imagiologistas, e como isto de facto pode ser uma ferramenta muito útil na nossa avaliação e adaptada à nossa prática clínica diária, de acordo com aquilo que os nossos doentes nos exigem. Basicamente está na hora de abraçar esta evolução da medicina. Qualquer coisa, tenho os meus contactos e estou à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional. Muito obrigado.